E aí pessoal, olha a gente de novo aqui com vocês no Trocando Ideias. Se você estava aí no YouTube passeando e acabou caindo nesse vídeo, seja bem-vindo ao Trocando Ideias e eu já peço a sua inscrição. Se inscreva, vale a pena, ative o sininho, você vai gostar do nosso conteúdo, tenho certeza. Vamos para o programa de hoje então. Programa Trocando Ideias 155 no ar. Pastor, já foram 155 programas. Pois é. Em algum formato ou outro diferente, mas a gente está aqui... mantendo a ideia. Tratando das perguntas dos nossos amigos, né, pastor? Isso, respondendo sempre questões pessoais, às vezes dúvidas, às vezes angústias da alma, mas sempre trazendo uma resposta à luz da Bíblia. É verdade. E você pode participar, você tem um espaço dedicado aqui, né, com as suas perguntas. Como você participa? É só mandar um e-mail para a gente. Faça como os nossos amigos já têm feito, mandando sua pergunta para trocandoideias@lpc.org.br. E eu vou direto para a nossa pergunta inicial, que vem da Rosa Oliveira. Ela é lá de Florianópolis. Quem foi a Maria que lavou os pés de Jesus? João dá a entender que possivelmente ela era irmã de Simão, mas gostaria de saber um pouco mais sobre quem ela é, pastor. Pois é curioso que algumas pessoas confundem mesmo esta Maria. Alguns acham que se trata de Maria Madalena, mas o contexto fica muito claro que esta Maria aí é a Maria irmã de Marta e de Lázaro. Esta personagem bíblica, Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez em Lucas 10, Jesus está na casa dela, hospedado na casa dela, e Marta está fazendo a refeição e Maria sentada aos pés de Jesus. Ela está sentada aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que ela aparece é em João 11. Ela está aos pés de Jesus chorando, em virtude da morte do seu irmão Lázaro. A terceira vez é nesse texto. É curioso, Tiago, que esse texto aparece nos 4 evangelhos, né? Em Mateus 26, em Lucas 22, em Marcos 14 e em João 12. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher é incógnita, o nome dela não aparece, mas em João 12 aparece. O jantar está acontecendo na casa de Simão, chamado Simão o leproso. Mas veja você que Marta está servindo, Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus, e Maria, que era a irmã caçula, traz esse vaso de alabastro e quebra esse vaso de alabastro, derrama esse perfume caríssimo, raríssimo, feito de uma essência chamada nardo, na cabeça de Jesus, escorre pelo corpo de Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E ela estava antecipando isso para o sepultamento de Jesus, né? E Jesus a elogia, Então, a única Maria que cabe dentro desse relato de João 12, onde o nome dela aparece, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Não é Maria, irmã de Simão. O jantar acontece na casa de Simão, mas é Maria, irmã de Marta e Lázaro. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Martins. Pastor, a morte de Jesus na cruz era realmente necessária para a nossa salvação? Poderia ter sido diferente? Olha, Tiago, nós não trabalhamos com hipóteses, né? Nós trabalhamos com fatos. E o que a Bíblia ensina é que Deus planejou a nossa salvação não no tempo, mas na eternidade. Os decretos de Deus são eternos, são unos. Existe ordem antológica e não ordem cronológica nos decretos. Então, tudo o que acontece, Deus já planejou na eternidade. É por isso que lá em Apocalipse 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo não morreu na fundação do mundo. Cristo morreu, dentro da nossa análise histórica, há 2000 anos, na cidade de Jerusalém, né? Mas, de acordo com o decreto de Deus, esse fato já havia ocorrido. Ou seja, nós temos tempo presente, passado e futuro.
Deus vê tudo no seu eterno agora. Então, o próprio Deus determinou nos seus decretos eternos que Jesus Cristo, o seu Filho, feito carne, morreria na cruz pelos nossos pecados. Agora, por que precisou ser isso? Porque o homem pecou. Deus é justo. O homem pecou. Para o homem ser salvo, e ele não podia salvar a si mesmo, o homem não podia salvar a si mesmo, era necessário que a justiça de Deus fosse feita, que a lei fosse cumprida. Deus não podia simplesmente passar por cima do nosso pecado. Não, esquece. Não. Ele não pode deixar de ser justo. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocenta o culpado. Então, para redimir-nos, Deus buscou o substituto perfeito para sofrer o golpe da lei no nosso lugar, cumprir a lei no nosso lugar, satisfazer a justiça de Deus no nosso lugar. Então, o próprio Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. De tal maneira que Cristo não foi para aquela cruz porque Judas o traiu, porque Pilatos o sentenciou, ou mesmo porque o Sinédrio o acusou, ou porque os soldados o pregaram. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor e ele voluntariamente se colocou no nosso lugar. A morte de cruz é porque aquela era a pena de morte no Império Romano, para os marginais. Maldito é aquele que for dependurado na cruz, diz a Bíblia. Então, ele morreu morte de cruz, a pior morte daquele tempo, porque ali estava eu, estava você, estávamos nós. Nós estávamos lá, não na cruz da direita, não na cruz da esquerda, nós estávamos lá, na cruz do centro. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Por amor a nós, Deus entregou o seu próprio Filho. Então, tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, porque o próprio Pai determinou que assim fosse. Pastor, obrigado pelo esclarecimento. Felipe, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. A nossa terceira e última participação de hoje vem da Maria Cristiane. A paz do Senhor Jesus. Gostaria de um esclarecimento, pastor. Sou cristã há 14 anos. Eu tenho uma filha de 21 anos que se separou do esposo e hoje vive com uma mulher. A minha outra filha de 14 anos também começou a gostar de meninas. Isso seria um ataque espiritual ou um espírito de maldição familiar, pastor? O meu marido e eu não aceitamos isso, pois a palavra de Deus condena tais práticas. O que devo fazer? Como proceder? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você pela sua coragem de levantar essa questão aqui no programa. Segundo, eu não entendo que a questão seja maldição familiar, porque às vezes as pessoas espiritualizam o problema e aí a pessoa se torna uma vítima. Quando de pessoa, eu estou falando das duas filhas, e não a responsável pelo problema. Se for uma maldição ou um problema demoníaco, eu repreendo, expulso, e a pessoa é vítima, ela foi uma vítima, ela não é responsável pelo problema, ela está sofrendo o problema. Mas quando a Bíblia menciona os pecados de ordem sexual, né, seja ele prostituição, impureza, ou a prática da homossexualidade, seja entre homem e homem, mulher e mulher, trata disso como um pecado da carne. Ou seja, a pessoa é responsável. A solução é o arrependimento e a mudança de vida. Tem saída? Tem. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, ele vai mencionar lá que muitos daqueles membros da igreja de Corinto tinham esse tipo de prática antes da sua conversão. Ao serem convertidos a Cristo, a vida mudou e eles voltaram àquilo que é o ponto original da criação de Deus. Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Como é que você, irmã, se posiciona? Primeiro, sofrimento, né? Eu imagino
como cristã que a irmã é, crendo na Bíblia, como palavra de Deus, como a irmã crê, que isso trouxe, conforme a senhora confessou aqui, muita angústia para você e para o seu marido. Claro. Segundo, você deve continuar amando as suas filhas incondicionalmente e orar por elas. Isso não significa concordar com a decisão delas, concordar com as escolhas feitas por elas, mas amá-las. Amá-las. Terceiro, o que fazer? Eu acho que a irmã deve orar a Deus insistentemente para Deus manifestar o seu poder restaurador na vida das filhas. Quarto, você deve sempre falar com amor, a verdade em amor, o que a Bíblia nos ensina, com as suas filhas, porque elas são filhas da promessa, elas são herança de Deus. E nunca abrir mão delas, nunca desistir delas, orar por elas, jejuar por elas, chorar por elas, testemunhar para elas, mas nunca desistir de ver Deus fazendo algo extraordinário na vida delas. Pode contar com as nossas orações. Estamos juntos com a irmã nesta causa tão importante da sua família. Muito obrigado, pastor. Esse foi o nosso programa Trocando Ideias de hoje, com essas perguntas. Eu espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou, clica no joinha para dar uma força para a gente. O YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. E o Trocando Ideias é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro. O senhor já ouviu falar dele, pastor? Conhece o reverendo Arival? Pois é, eu tenho o privilégio, Tiago, de trabalhar com o Arival lá em Pinheiros. Um homem de Deus, um amigo. Nós temos um relacionamento muito saudável, muito abençoado, de companheirismo, de ajuda recíproca na obra de Deus. Então, a Igreja de Pinheiros é uma igreja de referência hoje no Brasil e fora do Brasil. Uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja que tem investido na expansão do reino de Deus, cuidando de famílias, de crianças, de adolescentes, de jovens, de casais, terceira idade. Uma igreja que tem sido muito relevante em socorrer as pessoas, sobretudo nessa pandemia, distribuindo cestas básicas. O ano passado foram mais de 100 mil cestas básicas, esse ano já mais de 22 mil cestas básicas já distribuídas. Uma igreja que está ajudando agora, de forma muito particular, cavando poços no Nordeste, mais de 60 poços já cavados. Quando cava-se um poço e tem água, a vida daquela comunidade muda. Então, uma igreja que tem plantado igrejas, investido 70% do seu orçamento na obra missionária. Então, é uma igreja para você, uma igreja para a sua família. Então, fica aqui o nosso convite a você. Se você está em São Paulo e pode ir presencialmente conhecer a igreja, ela fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, com programação todos os dias da semana, no domingo com 5 cultos. E se você não é de São Paulo, você pode também participar online da igreja, com a programação, ao vivo durante a semana e nos finais de semana, e toda a programação também disponível no nosso acervo aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Talvez a gente pudesse dizer o seguinte: se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube da igreja, é um dos canais mais relevantes hoje no Brasil, quase 1 milhão de inscritos. E além da IPP-TV, Sim. Tem 24 horas por dia programação no ar, uma TV fenomenal. Você vai gostar demais, então vale a pena conferir. Pessoal, até o próximo Trocando Ideias, então. Abraço, gente.